Bem, eu nasci em Bagé, no Rio Grande do Sul, na fronteira com o Uruguai, uma região muito interessante, porque nós estamos ali muito próximos do Uruguai e eu considero uma felicidade porque desde a minha infância eu aprendi a conviver com os nossos irmãos latino-americanos, ao contrário do que o Império Britânico e depois o imperialismo Yankee fez sempre contra os países latino-americanos, fazendo com que se defrontassem, que ficassem de costas um para os outros, que tivessem nas suas fronteiras totalmente absurdas, uma forma de nos isolarmos uns dos outros. Então, foi um lugar bonito de se nascer, muito bonito, com coxilhas. E atualmente eu trabalho como editor, né? Vou completar 3 décadas aqui em Florianópolis com esse trabalho de edição de livros exclusivamente. Não edito revista, não edito jornal. A minha opção foi pelos livros, preferencialmente a forma clássica de livro. Não estou preocupado em publicar publicações caras, luxuosas. A minha preocupação é com os conteúdos e, acima de tudo, com a viabilidade do livro. Bem, o trabalho de editor, né, pela variedade, né, para que se tenha uma ideia da amplitude do que eu vou falar, nós temos 1.500 títulos publicados em todas as áreas do conhecimento. Então, às vezes, em uma fração de meia hora, eu pulo de um poema para um livro de medicina, de um livro de medicina para um livro de filosofia, da filosofia para a história, para um livro ilustrado. Então, é uma variedade tremenda, né, de atividade intelectual, da atividade de lidar com diferentes conhecimentos, o que faz com que a gente também tenha que ir em busca, muitas vezes, né, porque o trabalho de edição implica também numa espécie de revisão, que é no sentido de, às vezes, suprir alguma falha ou algum esquecimento, alguma coisa que a gente acha que pode contribuir. Então, a gente tem que estar preparado, né, para esse desafio. Cada livro é um livro, né, tem suas diferenças, suas características. E eu sempre digo, hoje mesmo pela manhã, e isso é um assunto praticamente do cotidiano, nós conversávamos aqui a respeito da importância das sínteses históricas. É uma coisa muito importante, né? Porque elas nos possibilitam chegar num determinado ponto da história, do momento histórico, num certo momento histórico, e a partir dali ampliar. Mas é preciso se ter uma noção do geral para que isso possa acontecer. Quanto à oralidade, isso é muitas vezes a única opção, né? E não só é a única opção, como também é a mais quente, porque a palavra no papel é uma coisa trabalhada, né? Muitas vezes nós vamos em busca de um documento que é uma peça fria,
que está ali, muitas vezes empoeirada, mas claro que tem ali os seus segredos, o seu conteúdo, mas é muito diferente do que se conversar com uma pessoa, né? Se ter aquela relação, o olho no olho, as entonações, as reações, as emoções que a oralidade pode dar a um trabalho, a uma pesquisa, né? Então, a história ela é muito rica, ela tem muitas vertentes, muitas formas de fazê-la. Às vezes nós podemos retirar algum aspecto de uma foto, né? Através de uma foto a gente determina uma época. Então é essa coisa encantadora, né? Eu também, assim como me encantam editar livros, também eu tenho uma paixão, né? Não satisfeita, insaciável pela história. Esse trabalho, ele é resultado, em primeiro lugar, de uma necessidade pessoal de tratar da ditadura. Isso sempre foi uma questão importante na minha vida, desde que aos 16 anos eu tomei contato com a possibilidade de se viver numa outra sociedade, num outro tipo de sociedade, numa sociedade socialista, onde todos possam compartilhar as riquezas de forma equânime. E a partir dessa concepção, eu tive diante de mim uma ditadura. Eu nasci em 1951, portanto, no pós-guerra, num período em que se desenvolvia a Guerra Fria, e a gente enfrentou, na minha juventude, a ditadura militar advinda do golpe de 64. Então, isso foi vivido, eu vivi com muita intensidade, porque fiz uma opção de lutar contra a ditadura, organizadamente, e isso me fez ter um outro olhar em relação a um regime autoritário, um regime que provocou a morte e o sofrimento de muitas e muitas pessoas e a infelicidade do povo brasileiro. E então, de tal forma que nos últimos anos a gente, lamentavelmente, teve que conviver de novo com uma ameaça, que estava se concretizando quando se retira uma presidente, a presidenta, legitimamente eleita, a nossa Dilma Rousseff, uma mulher pela primeira vez na história, se dá um golpe, é um golpe legislativo naturalmente orientado pelos grandes interesses que nos mantêm na pobreza e na infelicidade, e sempre com aquela orientação dos departamentos de Estado, da CIA, do FBI, de todas essas instâncias policialescas que o imperialismo norte-americano usa para nos dominar. E nós, com esse golpe, a gente chegou a uma situação em que foi conduzido esse Jair Messias Bolsonaro, essa figura decrépita, que não gostaria nem de lembrar o nome dele, mas nós temos que lembrar justamente para fazer a devida crítica, e colocá-lo no lugar que ele vai ficar, que é na lata de lixo da história. Mas a gente viveu uma ameaça, e várias medidas foram tomadas, e se percebeu aonde se poderia chegar. Ele jamais escondeu a preferência política dele,
tendo o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra como seu herói, ameaçando a oposição, em particular os socialistas, os comunistas, enfim, todos que fossem se opor a ele, colocar numa ponta de praia, o que significava fuzilar 17 jornalistas, né, que foram presos, sequestrados, torturados, enfim, assassinados, executados durante a ditadura. E a partir da minha pesquisa comecei naturalmente me baseando na documentação da própria Comissão Nacional da Verdade, eu cheguei a 38 nomes, né? Então, dividi em volumes, a ideia inicial era fazer num só volume, mas isso foi se tornando praticamente impossível de se realizar e eu resolvi, né, dividir em volumes. Estou com 3 volumes prontos, publicados, devo publicar um 4º ainda no mês que vem e tenho 19 pesquisados, então eu tenho um longo trabalho aí a fazer, descrevendo a vida, né? Porque ao abordar esses personagens, esses jornalistas, eu abordo os fatos, a conjuntura e faço uns perfis que denominei de perfis históricos políticos. Então esse é o trabalho, né, que estou fazendo. Sim, porque essa é uma técnica e uma tática, eu diria até uma estratégia da classe dominante e das forças externas que têm interesse em nos manter nessa situação de periferia, de pobreza, né? De manter certas coisas ocultas, né? Não se pode falar, por exemplo, de que na ditadura militar foram quase 463, se não me falha a memória, mas foram quase 500 pessoas que estão desaparecidas, foram mortas, executadas, muitas delas até hoje não se encontrou o corpo. E além disso, não é só isso, né? São uma série de fatos, porque essas coisas acontecem, porque pessoas, grupos, organizações, empresas, sistemas governamentais atuam no sentido de se formar regimes autoritários, ou mesmo sem um regime autoritário, existem certos fatos que não são interessantes de serem recolocados. Então, o meu objetivo não pouca coisa, pouca novidade eu trago, mas o simples fato de se relacionar de alguma forma diferente todos aqueles acontecimentos dá uma nova faceta, uma nova cara para essas coisas. Então, o meu trabalho é um trabalho da luta, da memória contra o esquecimento, né? Da verdade sobre a mentira, né? E essa é um trabalho que tem que ser feito constantemente. E é isso que eu tento fazer, que eu faço com esses livros que publico. E não só os meus, com alguns outros livros que a gente publica de outros autores, né? E com outras temáticas, com esse mesmo sentido de resgatar a histórica e revisá-la, né? Fazer um revisionismo histórico constante. Eu vou começar pelo fim. Voltar, ele não voltou porque nós conseguimos impedir. Mas a gente sabe que esse limite, né, ficou mais do que evidente que essa ameaça existe, até por circunstâncias internacionais, né? Existe aí movimentos de direita muito fortes, porque o neoliberalismo não respondeu às necessidades da humanidade. E
E a gente sabe, e eles mais do que ninguém, quando eu me refiro a eles, é a classe dominante, eles entendem, eles sabem perfeitamente que a única alternativa, o que se opõe efetivamente a eles, é o socialismo. É um regime social, econômico e político diferente. Há um problema, as coisas irresolvidas. Porque quando a gente sai da ditadura, tá, e depois de 21 anos, né, em que a gente considera o final da ditadura em 85, ao contrário de se ter uma eleição direta para ficar apenas no campo da questão eleitoral, foram milhões e milhões de pessoas, de brasileiros, que saíram às ruas pedindo eleições diretas. E a eleição foi uma eleição indireta. Tá? E quando nós tivemos a oportunidade de fazer a eleição direta, lamentavelmente, o que acontece é que, na minha, aí vai uma questão de análise política, o presidente da República era para ter sido o Leonel de Moura Brizola, por várias razões, mas eu vou ficar apenas em algumas. Ele era o maior inimigo da ditadura. Os generais, os militares odiavam o Brizola. O Brizola foi um político que, quando governador do Rio Grande do Sul, expropriou o capital estrangeiro. Ele expropriou a companhia telefônica e a companhia de energia elétrica no Rio Grande do Sul. Ele fez a reforma agrária. Então, ele era, com o seu vigor, com a sua capacidade de luta, ele também garantiu, com um movimento no Rio Grande do Sul que se chamou a Campanha da Legalidade, a posse do presidente João Goulart, quando quiseram impedi-lo da presidência da República, né? Que assumisse a presidência da República. Então eu acho que a gente foi cometendo equívocos sucessivos para se manter, né? Se manter sem que houvesse outro golpe, outra reação, principalmente dos militares. Haja vista até que foi planejada essa saída da ditadura. Nós todos lembramos, ou pelo menos nós, os mais velhos, de que foi uma saída lenta, gradual e segura, planejada pelo presidente, o general-presidente Geisel e o general-ministro Golbery Couto e Silva, que era do Serviço Nacional de Informações e da Casa Civil do Geisel. Então, isso foi arquitetado. E o pior, nós, quando nos governos populares do Lula e da Dilma, que formamos uma comissão para julgar os crimes que foram cometidos, e que não foram poucos durante a ditadura, crimes de morte, assassinatos, destruição de famílias, roubo de patrimônio, tudo, nada foi feito. Nós não penalizamos ninguém, nós somos o único país da América Latina, da América Central, que não penalizamos os assassinos. São crimes contra a humanidade. Isso fez com que essa gente que estava nas catacumbas, que estava no esgoto, emergisse com a liderança estúpida boçal, imitando, né, o fascismo italiano, Mussolini. Essa gente emergiu. A gente são herdeiros da ditadura. Sabiam da impunidade que graçou ao longo de todos esses anos, essas décadas, e se animaram a cometer todos os desmandos e todas as barbaridades que foram cometidas, armados, com violência, prometendo mais violência, muita violência, contra quem se opusesse. Então, as condições
estavam dadas, né? Porque, por um lado, a gente não consegue resolver os problemas sociais e econômicos do país. Por outro, os herdeiros da ditadura militar estavam aí, belos e faceiros, né? E foi isso que aconteceu. Essa é uma questão ainda irresolvida. Veja só, não há possibilidade nenhuma de se alterar esse quadro sem que haja a circulação da informação, sem que se traga a história como ela foi, nos termos em que tudo aconteceu, para que as pessoas tomem conhecimento, avaliem e se posicionem. Nós temos que usar dos meios que estão disponíveis. Há momentos em que, como foi, por exemplo, no período ditatorial, em que se furou, de certa forma, o bloqueio, a censura que havia em relação à história, e se fez publicações clandestinas e de toda a forma para romper. Nós temos as condições, né, de fazer publicações, de fazer estudos, mas há um aspecto importante aí, Rô, que é o seguinte: é preciso que haja uma ação governamental também. Nós precisamos que as escolas, as crianças, os estudantes, as universidades promovam esse debate e tragam à luz estudos, né? Se faz muito e nós realmente carecemos de uma política mais definida e mais clara a respeito da nossa história. Existem muitas iniciativas, né? Algumas assim dignas de heroísmo. A gente vê livros, filmes, documentários, palestras, ciclo de palestras, seminários abordando essa temática, mas é muito pouco diante da quantidade de brasileiros que somos mais de 200 milhões, alguns totalmente afastados de todos esses recursos de informação que eu citei, totalmente alienados da história do conhecimento. E aí entra aquela questão, a educação, né? Então, é necessário que se faça isso, né, de forma organizada para que se tenha resultado. Então, eu vejo com profunda preocupação e justificadamente, porque a quantidade de bibliotecas que foram fechadas nos últimos anos, principalmente nesses últimos 4 anos, é uma imensidão. Então, eu mesmo pesquisando, tive muita dificuldade pesquisando em arquivos digitais que nós temos, né? Seja arquivos do Arquivo Nacional ou arquivos de universidades, sempre é muito difícil, né? Então é preciso que isso seja disponibilizado e que a gente possa, né, ter acesso a esse material. As bibliotecas têm uma importância fundamental, porque as bibliotecas não são só livros, as bibliotecas são ambientes culturais, né? Mas para isso é preciso haver investimento e é preciso entender, compreender de que os livros, as publicações, os jornais antigos, microfilmados, né, sejam disponibilizados para as pessoas. E para isso é preciso um grande trabalho, né, de seleção dessas obras, de organização dessas obras, de arquivismo, né, que sem isso é impossível, né? Sem essa organização a gente não chega à fonte, né? Então é absolutamente necessário que isso aconteça. Eu acho a única coisa é que esse trabalho de
oferecer a história, oferecer o conhecimento, tem que ultrapassar os muros, que chegue às escolas, que chegue às universidades, que chegue às associações, às entidades, mas eles têm que chegar nas periferias, nas pessoas mais humildes, naquelas que vivem em condições mais precárias. É preciso que tudo isso seja democratizado.